Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas, estamos na reta final do Evangelho de Lucas. Hoje é o nosso penúltimo capítulo, que é o capítulo 23. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 20 até o 25, que está escrito assim: Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Amados, esse capítulo aqui fala sobre a crucificação, a morte de Jesus. E antes desses versículos nós vemos que eles levantou-se ali, né, toda uma assembleia levando Jesus até Pilatos e acusando ele de estar subvertendo, os judeus acusando ele de estar subvertendo a nação judaica, falando que ele também estava se rebelando contra o pagamento de impostos, enfim, toda a tentativa ali para condenação de Jesus. E aí Pilatos não encontra nada, diz que ele não é digno de morte, envia ele para Herodes, que era o responsável pela jurisdição de onde vinha Jesus. E aí Herodes também estava ali só querendo ver algum tipo de milagre. Jesus ficou mudo, calado diante de Herodes, não falou nada. Herodes manda de volta para Pilatos e aí Pilatos diz: Olha, não achei nada, não tem nada que ele tenha feito que mereça a morte. Ele fala isso duas vezes, fala ali no versículo 15, e depois nesse versículo que nós lemos aqui, o 22. Mas o povo queria o que? Queria a condenação de Jesus. E nós sabemos muito bem que a condenação de Jesus não foi simplesmente as pessoas que levaram Jesus, né, aquela condenação. Foi o pecado. Jesus veio para dar o salário que o pecado merecia, né? Quando nós lemos lá em 2 Coríntios, nós vemos que aquele que não tinha pecado, ele se tornou pecado em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ou seja, a morte de Jesus foi efetivada, concretizada para quê? Para que o pecado recebesse o seu salário, porque o salário do pecado é a morte. E tudo que Jesus fez foi para a redenção da humanidade. Por isso que Jesus disse: Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Todo aquele que nele crê é salvo, recebe a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. A condenação da humanidade, toda a humanidade está o quê? Debaixo de condenação, de juízo. Por quê? Por causa do pecado original, que separou o homem de Deus, que trouxe todas as consequências para a humanidade. Mas Jesus veio para quê? Para a redenção da humanidade. E como que a humanidade acessa essa redenção? Pela fé, crendo que a obra que Jesus Cristo realizou foi em prol da nossa salvação, crendo que nós estávamos mortos por causa de uma natureza morta. A natureza do pecado, a natureza humana, é uma natureza do pecado, da desobediência dos primeiros seres humanos, de Adão e Eva. E por causa disso, por causa desse pecado original, toda a humanidade entrou debaixo do quê? Debaixo de condenação. E aí Jesus veio, morreu em nosso lugar para que a gente possa ser o quê? Salvo, redimido. Infelizmente, nem todos creem. E nós vemos que, infelizmente, é triste falar isso, sabe, amados? Mas quando eu olho para o número, por exemplo, da população mundial, em torno de 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas, e o número de cristãos, segundo estatísticas,
não só cristãos protestantes, né? Todo tipo de denominação que se denomina cristã, incluindo os católicos romanos. Então, em torno de 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões de pessoas se dizem cristãs. Ou seja, 1/4 da população mundial se diz cristã. E a gente sabe que não basta simplesmente dizer que é cristão, mas precisa crer que Jesus é o Senhor. Não só declarar, sim, eu vou na igreja. Isso não determina sermos cristãos ou não. Tô falando isso, amados, para nós vermos o quanto isso é triste. Porque Jesus veio para realizar uma obra completa de redenção e as pessoas rejeitam essa obra. As pessoas rejeitam deliberadamente. Nós temos vivido um tempo em que mais do que nunca as pessoas têm transformado o verdadeiro evangelho num escárnio. As pessoas têm transformado as boas novas de Cristo Jesus em motivo de piada, sarcasmo, crítica. Amados, mas Jesus veio e fez uma obra completa de redenção. E nós precisamos alimentar essa nossa fé, a nossa confiança nessa obra perfeita que Cristo Jesus realizou. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 25, fala que a morte de Jesus foi para o nosso perdão e a sua ressurreição foi para a nossa justificação. E nós precisamos crer nisso todos os dias da nossa vida e viver essa vida da redenção. Quando nós lemos os sinais que antecederiam a volta de Jesus, nós vimos isso no capítulo de Lucas, Jesus alertando, nós compartilhamos esse devocional, Jesus alertando para que nós não sobrecarregássemos o nosso coração com as coisas desse mundo, com as paixões desse mundo, com as preocupações desse mundo, mas que nós deixássemos o nosso coração firme, fixado no Senhor. Quando nós lemos essa passagem, mas em outro evangelho, no evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós vemos que Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. E é interessante porque quando nós vamos ver essa palavra amor no original grego, que está lá em Mateus 24, é ágape. Tem várias palavras no original grego que transmitem amor. Philos, que significa o amor de amigo, eros, o amor do cônjuge, entre um homem e uma mulher. Mas quando fala ágape, refere-se sobre o amor de Deus, o amor perfeito, incondicional de Deus. E lá em Mateus 24, usa-se esta palavra ágape quando vai se relacionar ao amor que se esfriaria. Ou seja, muitas pessoas estão deixando o amor de Deus se esfriar em suas vidas. Isso fala de pessoas que creem em Deus, de cristãos, que têm a sua vida com Deus, estão permitindo que esse amor se esfrie. E aí isso vai transformando as pessoas em simplesmente religiosas, meramente religiosas, vivendo uma rotina, vamos dizer assim, espiritual, mas não vive de fato um relacionamento com Deus, não ama a Deus e não transmite esse amor de Deus para as pessoas. E, amados, muitas vezes nós acabamos nos deixando levar por esse estilo de vida, e o conselho do Senhor para nós é que nós nos voltemos para Deus. Por quê? Porque nós deixamos de meditar na obra completa que Cristo Jesus fez. Sabe, esse capítulo de hoje, o capítulo 23, é bom para nós meditarmos. O sofrimento de Jesus não foi em vão. Jesus morreu em nosso lugar, nos substituindo, para nos dar uma vida e uma vida completa, para nos redimir, para nos perdoar, para nos dar a salvação eterna. E quando nós meditamos nessa passagem aqui, quando nós vemos tudo isso daqui, não foi em vão, amados, não foi em vão que Jesus precisou ouvir aquelas pessoas gritando: crucifica-o, crucifica-o, nós não queremos ele. Pessoas que passaram um tempo acompanhando Jesus. Com certeza, no meio daquela multidão estavam pessoas que viram milagres de Jesus, que viram Jesus efetuando um milagre para algum parente, para algum amigo, e de repente eles estavam ali com tanto ódio de Jesus, aquele ódio alimentado ali pelos religiosos, que eles começaram
a gritar, crucifica-o, crucifica-o, e Deus usou a vida de um ímpio, de um gentil, de Pilatos para declarar uma verdade sobre Jesus, mas eu não encontrei nada que o condene à morte, ele não é digno de morte, não tem nada nele que diga que ele mereça a morte. Porque Jesus de fato não merecia a morte. Ele se tornou o pecado em nosso lugar para receber o salário que o pecado merecia, que era a morte. Amados, quando nós olhamos para toda essa passagem aqui, quando nós observamos, sabe, quando nós pensamos e analisamos e imaginamos aqui a cena, toda aquela cena acontecendo e Jesus ali calado, quieto, porque era necessário ele passar por tudo aquilo. Para o quê? Para a redenção da humanidade. Quando nós lemos o texto de Romanos, no capítulo 5, nós vemos que apenas um ato de desobediência trouxe condenação para todos os homens, o ato de desobediência de Adão e Eva. Mas um ato de obediência, o ato de obediência de Jesus, trouxe salvação para todas as pessoas. Infelizmente, nem todas creem. Infelizmente, nem todas aceitam a salvação que é em Cristo Jesus e permanecem condenadas. Por quê? Porque só há salvação em Cristo. Jesus disse: eu vim para salvar o mundo. Quem crê em mim está salvo. Quem não crê já está condenado. Não vai ser condenado, está condenado. Já está debaixo de condenação por causa do pecado original. Amados, sabe que eu e você nós possamos meditar mais em tudo que Cristo Jesus enfrentou e passou em nosso favor. Isso traz um amor, isso gera algo poderoso dentro de nós. Sabe, quando eu leio as passagens nos evangelhos sobre a crucificação de Jesus, tem pessoas que dizem que não gostam de ler, muito sofrimento, não gosto nem de ver. Não, eu gosto de ver para me lembrar que foi ele, Jesus Cristo, que levou o meu pecado naquela cruz. Ele se tornou pecado e sofreu em meu lugar. Se hoje eu tenho vida, é por causa de Cristo. Isso me encoraja a ser ainda mais dependente de Cristo Jesus. Isso me encoraja a ser ainda mais sujeita a Cristo Jesus, rendida a Cristo Jesus. Amados, que eu e você nós possamos meditar nesse capítulo hoje. Se precisarmos ler 1, 2, 3 vezes, não para nós pensarmos, ai que triste tudo que Jesus viveu. Sim, foi triste, mas foi em nosso favor. E a morte não teve o poder de deter Jesus. Ele ressuscitou e ressuscitou para nos dar uma nova vida. E amados, é essa vida que o Senhor quer que nós vivamos, para que nós possamos transmitir para as pessoas. Amados, nós temos vivido tempos difíceis, os tempos terríveis que a Bíblia nos declara no final dos tempos. E nós precisamos nos agarrar às verdades do Evangelho, precisamos nos agarrar à vida que Cristo Jesus conquistou para nós, para que a gente possa viver tudo isso e manifestar tudo isso. Amados, o intuito de Jesus ter sofrido tudo que ele sofreu é para que eu e você hoje sejamos os representantes dele aqui nessa terra. Lá em 2 Coríntios fala isso. Hoje nós somos os embaixadores, os representantes de Cristo aqui na terra. E nós precisamos nos alimentar com as verdades de Deus. Por quê? Porque as pressões do mundo, as opressões malignas que vêm tentando de todas as formas nos atingir, quer o quê? Quer nos calar. Nós temos visto tantas coisas acontecendo, nós estamos vendo aí, amados, tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Sejam guerras, sejam as catástrofes, estamos enfrentando no nosso país uma catástrofe tão triste, amados. Tão triste. E só os filhos de Deus, aqueles que creem de fato no Senhor Jesus, aqueles que se movem no Espírito, podem trazer solução para essas coisas. Qual é a solução? É a vida eterna. Amados, nós sabemos que esse mundo, como ele existe hoje, ele não vai ser eterno. Existirão novos céus e nova terra. E nós somos os representantes, os embaixadores de Cristo para comunicar ao mundo a respeito disso.
para avisar o mundo a respeito disso. Jesus veio a primeira vez como um cordeiro, a Bíblia fala. E ele ficou como um cordeiro mudo e foi crucificado para a redenção dos nossos pecados. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, nós somos salvos, somos redimidos. Mas ele voltará a segunda vez, não como um cordeiro, porque ele já fez o que era necessário ser feito para a salvação e a redenção da humanidade. Agora nós, como filhos de Deus, como corpo de Cristo, nós somos os instrumentos que ele usa para avisar, para falar para as pessoas sobre essa boa nova. Ei, a vida eterna só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Ele já levou o seu pecado. Você está debaixo de condenação se não crê em Cristo. Mas se você crê, você sai da condenação e passa para a vida eterna. Por isso que Jesus nos afirma que a morte não tem mais poder sobre nós, para nós os que cremos. A morte não tem mais poder, ainda que o nosso corpo físico seja morto, nós estaremos sempre vivos com Deus. Amados, nós temos vivido um tempo em que às vezes nós nos envergonhamos até mesmo de falar sobre as verdades de Deus. Por quê? Porque as pessoas têm zombado do evangelho. As pessoas riem quando a gente fala sobre a volta de Cristo. Isso daí sempre foi falado. Quando a gente fala, olhem os sinais, olha o que está acontecendo. Tudo está nos dizendo que Jesus está voltando. E as pessoas, para com isso aí sempre aconteceu. Não, catástrofes sempre aconteceram, guerras sempre aconteceram. Sim, sempre aconteceram, mas não na intensidade, na velocidade que tem acontecido nos tempos em que nós vivemos. Se nós formos ver todas as catástrofes, seja por inundações, enchentes, terremotos, vulcões, só no século 21, só do ano 2000 para cá, é muito mais intenso do que o que aconteceu nos últimos 200 anos. Sabe, amados, nós precisamos meditar nessas escrituras sobre a crucificação de Jesus, entendendo que ele fez tudo isso para salvar a humanidade, para redimir a humanidade. Ele se tornou pecado, o pecado que separou a humanidade de Deus. Jesus se tornou pecado para que o pecado recebesse o seu salário, que é a morte, e Jesus ressuscitou para a redenção dos homens. Amados, que eu e você nós possamos deixar esse fogo mesmo inundar o nosso coração, para que a gente fale da palavra de Deus, para que a gente fale sobre a salvação que há em Cristo Jesus, para que a gente comece a proclamar que só há vida em Cristo Jesus, e não só proclamar, mas a viver isso. Porque, como eu sempre falo, amados, o nosso melhor testemunho não é aquele que são das palavras, mas é a nossa vida. A nossa vida de rendição a Deus fala muito mais alto do que palavras, mas é claro que quando as palavras são acompanhadas de um testemunho, aquilo testifica a verdade. Quando alguém olha para nós e diz assim, ela fala ou ele fala e eu vejo que ele vive o que ele prega. Tem fé, tem confiança, tem esperança, tem alegria, mesmo nesse mundo caótico. Amados, que eu e você nós possamos ser inundados com esse amor, com esse fogo, para que nós possamos anunciar essas boas novas, para que vidas sejam arrancadas das trevas e trazidas para o reino de Deus, para o reino da luz. A minha oração é que eu e você hoje sejamos fortalecidos com a força do poder de Deus, possamos olhar para a crucificação de Jesus entendendo que era necessário e que ele fez tudo o que foi necessário para a redenção da humanidade. E agora nós, os filhos dele, o corpo de Cristo, estamos aqui como seus representantes para anunciar as boas novas a todo esse mundo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sarcasmo, mesmo em meio à indiferença, nós vamos perseverar, nós vamos continuar proclamando que só há salvação em Cristo Jesus, nós vamos continuar vivendo em suficiência de Cristo Jesus, em fé na suficiência de Cristo Jesus, nós vamos permanecer, perseverar,
Nós não vamos ficar paralisados, nós não vamos retroceder, amados. Em nome de Jesus, a morte de Cristo Jesus nos redimiu, nos perdoou, a sua ressurreição nos justificou e nos colocou numa posição de justos diante de Deus, aprovados por Deus, por causa do que Cristo Jesus fez. E nós vamos viver assim, como esses representantes de Cristo aqui nessa terra. Mesmo em todo esse caos que nós estamos vendo, nós vamos liberar amor através de atitudes de amor, nós vamos liberar vida através do nosso modelo de vida, nós vamos ajudar, nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos ceder, sabe? Nós vamos nos entregar mesmo a Deus. E a palavra fala que nós só podemos demonstrar que de fato amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos, quando vivemos esse amor. Que eu e você possamos viver assim, amados. Que essa palavra da crucificação, ela possa trazer para nós esse fôlego novo, esse ânimo novo. Não foi em vão, não foi em vão que Jesus enfrentou tudo que ele enfrentou. Todos ali gritando, crucifica-o, crucifica-o. E ele foi entregue à vontade deles. Aqueles homens acharam que estavam ganhando. Aqueles homens naquele momento acharam que eles ganharam, que eles venceram, mas na verdade quem venceu foi o reino de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está à destra do Pai e em breve ele voltará. E ele, para nós, como filhos de Deus, voltará para nos buscar, amados. Nos arrebatará para o encontro com ele nos ares, para que estejamos sempre com ele. Que eu e você possamos alimentar essa fé, essa esperança no nosso coração. A crucificação, a morte de Jesus para nós significa vida. O sofrimento de Jesus para nós significa perdão. Que eu e você possamos receber plenamente essas verdades para a nossa vida, a gente possa viver isso e transmitir isso. Ainda que as pessoas riam de nós, zombem de nós, falem críticas, não importa, nós vamos continuar perseverantes em fé, na suficiência de Cristo Jesus e confiando que Deus mesmo vai convencendo muitos corações, o Espírito Santo vai convencendo os corações, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, quando nós meditamos nesse capítulo todo, não somente esses versículos que nós lemos sobre essa imagem dessas pessoas gritando, crucifica-o, crucifica-o, como se a crucificação de Cristo Jesus fosse o fim. Não, foi só o começo da salvação da humanidade. Foi tudo que o Senhor fez para salvar a humanidade. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. O sofrimento, a crucificação de Jesus trouxe perdão, trouxe vida para todo aquele que nele crê. Que eu e os meus irmãos possamos viver isso e transmitir isso através do nosso estilo de vida, através das nossas palavras, das nossas mensagens. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós recebamos mesmo o ânimo do Senhor, o fôlego do Senhor, o fogo que vem do Senhor, para que nós sejamos perseverantes e continuemos crendo e pregando e falando da tua mensagem, as boas novas de Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus e o Senhor em breve voltará. Ah, Pai, que nós nos coloquemos à disposição do Senhor como seus representantes, como seus embaixadores, e o Senhor possa viver tudo aquilo que o Senhor deseja através de nós. Como está escrito, nós somos seus representantes. Que a vida do Senhor flua através de nós, como rios de água viva inundando tudo ao nosso redor. Ah, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver assim. Pai, numa época em que o mundo está tão egoísta, em que, meu Deus, Senhor, nós olhamos, as pessoas usam até mesmo das catástrofes, nós temos visto isso para se beneficiarem. Pai, isso é tão triste. Nós não queremos viver assim, nós queremos o modelo de vida do reino, o modelo de vida da crucificação, porque a sua crucificação trouxe vida para nós, o seu sofrimento, a sua morte trouxe vida para nós. E nós queremos revelar e manifestar essa vida. Nos ajuda nisso, Pai. Nós não queremos nos amoldar a esse mundo. Pelo contrário, nós queremos ser agentes transformadores. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver nesse tempo de caos que nós estamos vivendo. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento.
por favor, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também quero orar nesse momento por todas as famílias, por todas as pessoas que estão enfrentando esse desastre ali no Rio Grande do Sul. Pai, só o Senhor pode trazer alívio, socorro. Pai, em nome de Jesus, por favor, Senhor, nós clamamos pelo teu socorro, pela sua ajuda. Pai, só o Senhor pode baixar os níveis ali daquelas águas. Senhor, nós clamamos a Ti, nós confiamos no Senhor, confiamos no resgate do Senhor, na restauração do Senhor. Pai, por favor, nós oramos por cada pessoa, cada família, por aqueles que já perderam entes queridos. Pai, nós oramos para que venha o consolo do Senhor, o conforto do Senhor, para que venha a força do Senhor sobre essas pessoas. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão ali ajudando, que moram ali perto e podem ajudar presencialmente, que o Senhor os fortaleça, Pai, que o Senhor os capacite, Deus, em nome de Jesus. Também oramos pelas pessoas que estão enviando ofertas, Pai, que o Senhor mesmo coloque nos nossos corações, Pai, que nós possamos doar e possamos nos entregar nesse momento, Senhor. Quantos irmãos nossos estão ali sofrendo, passando por todo esse momento caótico, Senhor, e nós nos colocamos à sua disposição, Pai. E nós oramos para que o Senhor intervenha nessa situação, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos no Senhor. Nós declaramos vida sobre o Rio Grande do Sul. Nós declaramos força sobre o Rio Grande do Sul, sobre todas aquelas pessoas ali, Pai. Nós declaramos restauração, Senhor, em nome de Jesus. Nós confiamos no seu poder, nas suas misericórdias que se renovam a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.